Olá pessoal, faz um tempo que eu não faço uma filmagem. Tive aí uns probleminhas aí, saúde, ordem pessoal, enfim, que não me deixaram. E também total cansaço desse ano de 2016, que não foi fácil, está terminando. Mas enfim, estou aqui de volta para mostrar mais uma coisa bastante bacana. Essa coisa relacionada com uma paixão minha por calculadoras eletrônicas. Desde os tempos que eu programei na calculadora, a primeira coisa que eu na realidade programei na vida, que era a TI-59 do meu pai, calculadora da Texas Instruments, com display de LED, leitora de cartões, 479 passos de programação e 100 memórias. Incrível, não? Hoje em dia qualquer coisa tem muito mais memória do que isso. Uma calculadora científica comum tem muito mais memória do que isso. Enfim, e aí passando aí pelas calculadoras científicas normais, calculadorazinha que eu tinha aí no segundo grau, a calculadora Casio FX39, aí calculadorazinha científica, operações simples aí, 8 dígitos, enfim, com display de vácuo fluorescente, até passando aí pelo curso de engenharia com uma HP48, no meu caso a minha era a SX, essa aqui é a GX, é da minha esposa, que ela também usou no curso de engenharia dela, mas enfim, calculadora super bacana, 48, adoro ela até hoje. E aqui uma vez nos Estados Unidos, o eBay me oferece uma oferta muito grande, e aí eu acabei comprando, voltando aos tempos de programar em calculadoras da TI, que a TI-66 é exatamente o mesmo princípio de programação que a TI-59, que eu programei pela primeira vez na vida. E agora o meu amigo lá do Brasil, Evandro, me trouxe uma calculadora aqui dentro. Vamos dar uma olhadinha no que tem dentro desse plástico bolha. Me trouxe especialmente lá, comprado no Mercado Livre. Estava muito bem embalado, a descrição não estava mais ou menos aí, não estava muito bem, mas vamos ver, vamos dar uma olhadinha. Vai ser a primeira vez que eu vou ver como é que a calculadora estava originalmente. Vamos abrir isso aqui. Bom, vamos ver aí. Achei a minha faquinha. Vamos abrir aqui o pacotinho, que ele reembalou. Está bem melhor embalado. Eu ainda não vi essa bendita calculadora. Mas vamos lá. A coisa promete. Vamos aqui. Muita calma nessa hora. Um plástico já foi. Ih, rapaz. Ele embalou bem demais. Vamos ver. E lá vamos nós. Quem tá aqui desembala plástico. Quem tá aqui desembala plástico. Tá aqui o selinho dela principal. Vamos ver se eu não destruí nada. Provavelmente não. Tá aqui a bichinha. Tá ao contrário. Oh não! A bichinha está ao contrário. É uma Casio ASA, uma calculadora dos primórdios do tempo dos Afonsinhos. Essa calculadora aqui é do início da década de 70, muito provavelmente foi projetada na década de 60. O divisor aqui com válvulas, não sei se vai dar para ver, com válvulas Nixie, absolutamente fantástico. E a bichinha, obviamente, acionada pela rede elétrica. A gente vai dar uma olhadinha nela. Deixa eu dar uma olhada aqui por trás, absolutamente fantástico.
a bichinha Casio AS-A. Na realidade ela também foi comercializada como AS-120. Então aqui a bichinha aqui, número de série, consome 7.6 watts, 7.6 volt amperes. Incrível, dá pra ver um pouquinho do circuito lá por dentro. Enfim, a gente vai ligar a bichinha e dar uma desmontada nela, só pra ver como é que é, como é que ela se comporta. É uma senhora de lá seus 40 e poucos anos, então a gente vai ter que tomar muito cuidado quando abrir a bichinha. É isso aí. Bom, liguei a bichinha na tomada, o reflexo aqui da lâmpada não ajuda, então eu vou deixar a mão aqui, mas vamos ver se a bicha liga. Fantástico! Dá um zoom aqui dos dígitos absolutamente maravilhosos das válvulas Nixie. Olha lá, puxa vida, esse reflexo não está me ajudando, mas olha só, rapaz, que coisa incrível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ops, o 8 e o 9 estão um pouco trocados, a lógica invertida aqui. 5, 6, 7, 8, 9. Aham. 0, 1, 2. O 8 e 9 estão um pouquinho invertidos aqui. 2 mais 2 igual a 4. Então faz um certo sentido aí. Enfim, o bichinho está parcialmente funcionando. Muito provavelmente os dígitos 9 estão perdendo um bit aí qualquer. E o dígito 8 também. Perdeu-se o bit mais significativo aí. Deve ser um fio quebrado. Mas isso aí é fácil de consertar. Enfim, absolutamente fantástico. A calculadora funciona. Maravilha. A gente vai agora dar uma olhadinha por dentro. Bom, tá aí a calculadora em todo o seu esplendor. Aqui com o painel principal, a chapa aqui, né, a plaquinha do modelo, botão liga, desliga e todos os controles, né, o teclado. O teclado é até bem gostosinho de se digitar. Imagino uma coisa da época, que também é muito, muito interessante a parte de madeira, né, imitando madeira. Então, um detalhe aí curioso da telinha, comentado, que são os dígitos separadores aqui. A calculadora não tem pontos decimais, as válvulas Nixie delas não tem pontos decimais, como um display de 7 segmentos, que normalmente teria. Então, isso aí faz um pouco da separação aí dos algarismos, né? Aqui, então, a gente vai, nada muito interessante, na frente, dos lados, atrás, algo bastante bacana. Aqui é o número de inventariado e muito provavelmente o nome da loja. Eu não consigo identificar. Janer. Então, o nome da loja aí, o inventariado, o pessoal colou a chapinha aí. E aqui é interessante o pessoal fez um retrofit aqui para remover o conector que provavelmente era nada padrão. O pessoal deve ter perdido o cabo ao longo dos anos. E aí botaram simplesmente o fio diretamente conectado lá dentro do aparelho. Curioso que esse terminal tem esse soquete tem 3 terminais. Muito provavelmente supria o terra também. Então eu tenho que dar uma olhadinha lá dentro só para ter certeza se isso aqui realmente faz algum sentido ter o terra nesse equipamento aqui. Outro detalhe aqui, então atrás, aqui por baixo, na realidade a vista inferior, tá aí a chapa do bichinho com número de série 210.725. Interessante, né? Foi uma produção bastante larga aí. 7.6 VA
7.6 watts, então consome razoavelmente bem. Calculador em 117 volts. Aqui, bom, não sei o que é a eletrônica aqui, uma chapinha aqui, mas aqui tem um número de controle de qualidade específico. E aí dá para ver um pouquinho na grelha aqui, na grelha de refrigeração, dá para notar que tem alguns circuitos integrados aqui, e a plaquinha é meio douradinha, meio amarronzada, típica da década de 70. Muito provavelmente fenolite. A base deve ser fenolite. Aqui mais um pouquinho da grelha aqui. E aqui próximo aqui tem mais uma outra plaquinha. E com 4 parafusos bastante parrudos aqui, que podem estar prendendo ou uma placa ou o transformador principal. Minha sugestão é que seja realmente, que eu imagino que seja realmente o transformador, porque o equipamento pesa mais desse lado de cá do que do lado de lá. É isso aí. Vamos dar uma olhadinha por dentro do bichinho. Bom, tá aí a bichinha. Vamos dar uma olhada aqui no seu interior. Abri aqui, eu tirei os parafusos. Olha aqui, ó. Que beleza. Opa. Vamos lá. Tá jóia. Caiu um pouquinho aqui, mas não tem problema não. Tá aí a bichinha em todo o seu esplendor. As válvulas Nixie da Hitachi. Eu tive acesso a um diagrama esquemático muito simplificado dela. Então essas válvulas Nixie aqui descobri que são da Hitachi. Como basicamente boa parte do equipamento, sendo japonês, ele vai ter um grande número de componentes japoneses aí, né? Então você tem aqui, bom, basicamente a entrada aqui de força, aqui no cantinho, a fiação conectando a chave liga e desliga logo aqui no topo. Aqui tem um belo porta-fusíveis aqui nessa ponta, e aqui, não sei se vai dar para ver muito bem, tá bem na pontinha, tem algo aqui que é um pouco misterioso, é algo envolto em uma capa, parece um pouco de plástica, não sei se é um varistor ou algo assim. Enfim, panorama geral, aqui é a seção do teclado, e aqui a placa principal do equipamento. Na realidade, com alguns conectores aqui, e uma série de conexões aqui do lado, a gente vai ver um pouquinho mais a miúde. Enfim, então na realidade essa aqui é a parte principal, não esperando ver nenhum microprocessador em si, que os microprocessadores não tinham sido inventados nessa época. Com o Intel 4004 e o da Texas, se não me engano, o TMS 1000, alguma coisa. Enfim, existe uma controvérsia aí quem criou o primeiro microprocessador. Mas enfim, então tá aqui a plaquinha principal. Vamos dar uma aproximada, porque tem muita coisa interessante para se explorar. Cá estão as válvulas Nixie. São em número de 12 ao todo. Bastante interessante. Eu estou movendo aqui o equipamento só para a gente poder ver de maneira apreciar de maneira mais detalhada aqui a montagem, né? Aqui está o conector que eu havia comentado, ele conecta uma série de cabos aqui, muito provavelmente para as válvulas Nixie ou sei lá o que. A gente vai dar uma olhada nisso depois, mas olha que curioso, uma série de transistores aqui, no caso, para fazer o driver das válvulas Nixie. Na realidade, dando uma olhada no esquemático simplificado, esses drivers aqui acionam os anodos das válvulas Nixie e os catodos determinam o dígito que vai ser mostrado. E os dígitos que vão ser mostrados são acionados, na realidade, por esse integradinho aqui, o MicroPD 116C da NEC, que não existe datasheet. Aliás, os componentes desse equipamento não tem datasheets específicos disponíveis. Então, na realidade, existe um trabalho de investigação feito por um pessoal de uma universidade aqui nos Estados Unidos, e eles extraíram parte desse esquemático,
tanto dessa calculadora, aliás, na realidade, um modelo um pouquinho mais avançado que essa calculadora, e de uma outra calculadora da Commodore que usam componentes muito semelhantes. Então, no final das contas, tudo que eu falar aqui em termos dos componentes vai ter um certo grau de imprecisão, porque a gente não tem muitos detalhes sobre esses detalhes aqui desses componentes, já se perderam com o tempo. Mas enfim, dá pra gente ter uma boa ideia aqui. No final das contas, toda essa etapa aqui de display, esse carinha aqui faz a seleção dos dígitos que vão ser mostrados no display em sequência. E os transistorzinhos fazem a seleção de que casa significativa vai ser mostrada a um tempo. Então dá para notar que, como são 12 elementos e você tem aqui uma certa multiplexação, dá para notar então que existe um certo circuito de tempo aí, porque ele tem que mostrar os dígitos de maneira sequenciada. Então existe aí, o circuito não é, digamos assim, não é uma máquina de estados simples, mas sim um sistema com clock, digamos. Então aqui, andando um pouquinho mais pro lado aqui, tem uma série de circuitinhos aqui. Por exemplo, componentes como o MIPD13, por exemplo, que são uma série de inversores. Aqui o MIPD101 são uma série de portas OU. Aqui o outro MIPD13, enfim. Aí tem um 3107 aqui, do ladinho aqui da Hitachi, que são flip-flops de quádruplos. Então na realidade é uma série de latches, no final das contas aí. E aí é que a gente vai subindo no circuito de novo. Tem aqui um 3106, um HD 3106 aqui, que é uma série de portas OU de múltiplas entradas. Tem um 3107 de novo aqui, um latch cá em cima. Está no vídeo? Tá no vídeo. E esse carinha aqui eu não consegui encontrar, HD 713. Este HD 713 eu não consegui encontrar o circuito dele. Agora, curioso, né, que ele dá para notar aqui que o diagrama, a serigrafia é de um Jeep, mas ele na realidade é uma latinha metálica, muito comum nessa época. Isso aqui muito provavelmente são redes resistivas, provavelmente para terminação, pull-ups e pull-downs dessas linhas seriais aí, dessas linhas aí, né? E uma coisa curiosa, né, do diagrama da serigrafia, deixa eu só botar a caixinha de volta aqui para me ajudar um pouquinho. Uma coisa bastante curiosa da serigrafia, tem uma sequência de letras aqui, de A a Z, e aqui na lateral tem uma sequência de sinais. Então na realidade você nota, tem aqui um 24 volts 24 volts aqui, e tem uma série de outros sinais aqui, e dá para notar bem a miúde, num cantinho aqui tem uns fios que na realidade me parecem levar para uma placa inferior, ou seja, então essa placa não é a única, essa placa aqui não é ela é parte do circuito, vai ter uma placa mais lá embaixo para a gente ver. Enfim, absolutamente fantástico o circuito da calculadora, esse pedaço do circuito da calculadora. E ainda mais um pouquinho de vista aqui, sequência de resistores e diodos, enfim, tudo isso aqui interligado justamente para fazer as funções. E aqui está um capacitorzinho aqui, um capacitorzinho aqui Nichicon, 3.3 microfarads por 25 volts. Isso é uma coisa bastante curiosa também, 25 volts, é bastante curioso, ele está bem na marca aqui, porque no diagrama esquemático, inclusive, ele fala que esse aqui é uma lógica JMOS, de FETs de junção não complementar. JMOS não são FETs de junção, são na realidade MOSFETs mesmo, mas eles usam uma tensão infinitamente maior do que a típica CMOS que a gente está familiarizado. Então a CMOS poderia ir até tipicamente 12 ou 15 volts. Esses carinhas aqui são mais ou menos 24 volts em níveis lógicos. Então dá para notar que as tensões são bastante altas aqui. E obviamente também pelas mixes, que também necessitam aí de uma tensão ainda maior, né? Muito provavelmente da sua casa aí de talvez 70, 100 volts no mínimo. Aí. Enfim,
tem aqui outro pedacinho aqui, eu vou arrastar um bocadinho. Esse aqui é o segmento de teclado. As teclas em si não parecem ser pré-fabricadas, né? Mas elas são, enfim, feitas sob medida aqui para o equipamento. Muito provavelmente justificava, porque esses equipamentos não deviam ser baratos, né? E muito curioso aqui, você vê, interessantíssima, né? A soldagem aqui perfeita e a junção aqui, a amarração dos fios. Isso aqui é absolutamente, parece bastante artesanal, muito bacana. E típica construção dos anos 60, 70 é você fazer a placa de circuito impresso com fitas. As pessoas efetivamente faziam isso aqui com fitas que elas colavam na placa e aí faziam enfim, o etching, né, do cobre, né? Então vamos andar um pouquinho aqui. Aqui é o visor principal. Dá uma olhadinha aqui na entrada, só mais um detalhezinho aqui, na entrada de força. O terminal aqui, de fato, parece aparentemente que ele tem realmente 3 fios, inclusive um verdinho aqui. Então talvez valha a pena restaurar aí o bichinho para o seu terra aí. Aqui está o terminal de liga-desliga, nada muito interessante. Tá o porta-fusíveis e o misterioso terminalzinho, misterioso componente marrom aqui. É isso aí. Deixa eu fazer, eu vou inverter isso aqui e talvez a gente vá começar a desmontar essa bichinha, tirar a placa e dar uma olhadinha no que tem embaixo. Bom, tá aí o detalhe do transformador de força principal. Não sei se vai dar, talvez desmontando isso aqui vai dar para ver muito bem, mas interessante que o transformador só tem uma perna de núcleo. Ela não é completamente envolta. A perna de núcleo só tá indo para cima. É uma coisa bastante curiosa. Construção bastante interessante. Tem aqui um outro conectorzão aqui, não sei se vai dar para ver. Ah, tá aqui, dá para ver. Um outro conectorzão. E embaixo aqui das Nixies tem mais uma série de circuitos integrados. Aqui ainda tem um MIPD 10C, se não me engano. Um MIPD 10C ou 110C, que é uma série de chaves. É uma série de chaves aqui. Tem alguns componentes em Metal Can lá, que são exatamente os outros do HD 713, que eu teria que verificar qual é a característica deles. Série de redes resistivas, enfim. Essa aqui continua um pouquinho da continuação aí da placa de controle principal. Então a gente vai remover essa placa e vamos ver o que tem embaixo dessa bichinha. Bom, tá aí. Eu tô começando a desmontar a bichinha. Tirei um parafusinho aqui, 2 conectores, um conector aqui e o outro que estava lá atrás, e a placa, esta placa superior, começa a se levantar. Tem que tomar muito cuidado nessa hora, que eu não quero realmente arriscar a quebrar nada, a danificar nada, ou então a detonar um dos fiozinhos que está no canto de cá. Mas olha que curioso, aqui embaixo, não sei se vai dar para ver, dá para ver, tem mais uma placa de fenolite que protege a placa inferior. Então as placas estão na realidade opostas. O lado de cobreado dessa aqui está para baixo e o lado cobreado dessa aqui está para cima. Então na realidade tem essa plaquinha de fenolite aqui para proteger as duas. E uma coisa curiosa que eu havia comentado, o transformador, não sei se vai dar para ver muito bem, mas aqui está o ferro dele, o núcleo de ferro dele, que ele apenas liga-se com um dos lados, ele só está em um dos lados do transformador, o lado superior não tem não tem nada. Muito curioso. Enfim, vou continuar a desmontagem e vou ver se eu consigo efetivamente, vamos ver se essa bichinha sai. Não, a placa de baixo ainda está presa. Eu estou fazendo isso com muito cuidado para evitar, para ser o menos destrutivo possível, mas eu eventualmente vou ter que acessar essa parte de baixo. Ah, a plaquinha já sai. Talvez tenha algum parafuso aqui. Ah, olha só. Oh, que beleza. Já deu para ver, olha. Olha que curioso. A parte aqui de fonte de alimentação. A parte cobreada aqui, já levantei a plaquinha. A parte de fonte de alimentação com os capacitores. Matsushita e Nichicon.
e um 2SD91 aqui, 2SD91, que deve ser muito provavelmente o transistor principal de regulagem. E tem um diodinho aqui SK, um diodinho bem parrudinho aqui, e tem uma meia ponte de retificador aqui com 2 diodos contrapostos, coisas que eu raramente vejo. Enfim, vou dar uma olhadinha nesse circuito aqui. Nenhum capacitor, tem um capacitorzinho ou outro aqui que parece que está meio inchadinhos, então talvez isso que esteja causando a calculadora parar de funcionar quando eu ligo ela por um intervalinho relativamente pequeno. Enfim, vou continuar a desmontagem aqui e vamos ver, vamos ver que bicho que dá, tá certo? É isso aí. Num golpe de sorte, descobri que a construção mecânica é absolutamente perfeita. Tá aqui a parte completa, lógica, destacada completamente do chassi. Absolutamente perfeita montagem. E aqui está o outro lado da placa lógica de controle, que a gente vai dar uma olhada mais a miúde. Aqui tem uma densidade de circuitos integrados infinitamente maior, então evidentemente o coração do sistema está aqui. Vamos dar mais uma olhadinha. Voilà! Apresento a vocês o coração desta máquina. O HD3112, que apesar de não ter um datasheet disponível, o pessoal extraiu as informações e este é um somador serial que dá o resultado em BCD, em Binary Coded Decimal. Então, na realidade, os resultados que são digitados no teclado são enviados para esse carinha de maneira serial, que faz a população, entra nos latchzinhos internos dele, e ele realiza a operação internamente e joga os resultados em formato BCD para serem mostrados no display, etc. Então este aqui é o nosso coração. Não é um microprocessador, ele é mais uma máquina de estados, mas pelo fato de ser serial, evidentemente ele necessita um clock. Então dá para notar aqui, tem ainda uma série em torno aqui, uma série de circuitos lógicos comuns, que eu havia comentado aqui, o 3106, o MIPD13 e tal, tem uns inversores, umas portas OU, que na realidade devem fazer toda essa transferência de dados de um lado para o outro do somador serial. Mas esse aqui é o carinha principal. Tá aí, a gente continua andando aqui, uma série de outros componentes aqui, lógicos também, todos lógica ainda discreta. O 3104 aqui, que eu tô dando uma olhadinha, tentar identificar aqui. O 3104 é uma combinação de portas OU e inversores. Então você vê, são todos realmente circuitos lógicos. O MIPD101 eu já havia comentado antes, são uma série de portas OU. Tá aqui ainda um capacitorzinho aqui, bem chinfrim, que esse daqui é perigoso. Esse daqui me parece ser um de tântalo, de 0.22 por 25 volts. Esse daqui eu vou trocar com certeza. Tântalo tem uma carinha de ser de tântalo. Capacitores de tântalo são extremamente perigosos, principalmente nessa época. Eles efetivamente tocavam fogo no circuito, literalmente. Então, tá aí, mas note-se que há 40 e poucos anos ele ainda está firme e forte. Então, efetivamente, a qualidade deve ser bastante boa, mas eu me preocupo com isso. Continuam os HDs 713 aqui em Metal Can, que eu realmente não consegui informação nenhuma aqui. Aí tem aqui uns dois da NEC no MIPD 106, se não me engano. O MIPD 106, que é esses daqui eu acabei de encontrar, são Shift Registers de 48 bits. Esses daqui são registradores, efetivamente. O que significa o seguinte, normalmente, aliás,
desculpa que eu acabei de sair daqui um pouquinho, ali estão três registradores Shift Register de 48 bits. Muito provavelmente esses daqui são os resultados, são os registradores que armazenam o primeiro dado que você coloca, o segundo dado que você coloca e o resultado a ser mostrado no display. Esses registradores efetivamente são como se fossem memórias da calculadora. Você efetivamente precisa, numa calculadora você precisa de ao menos duas memórias. Uma que armazena uma que armazena cada operando de uma operação. E o terceiro aqui muito provavelmente armazena o resultado por conveniência e, enfim, facilidade de operação. Tá aqui mais, então estão aqui mais alguns outros componentezinhos lógicos, 3106, 3104, quer dizer, tem uma série de detalhes aí que muito provavelmente eu adoraria extrair o circuito, o diagrama esquemático desse cara. Vai dar um trabalho danado. Vou ver se eu consigo tempo e energia suficiente para fazer isso. Mas vamos ver. Então aqui na realidade o circuito está aparentemente em bom estado. As soldas estão um pouquinho corroídas, mas o circuito em geral está em excelente estado. Muito curioso aqui também, aqui no topo mesmo da plaquinha, tem ainda aquela sequência de letras. Muito provavelmente algum tipo de ordem, alguma coisa assim, não sei ao certo qual é a ideia aqui. Mas enfim, é absolutamente incrível a montagem do sistema. Como último detalhe, daí a plaquinha de fonte de alimentação. Aqui, como eu havia comentado, é muito difícil de ver o silkscreen, mas esse aqui é um diodo duplo, muito provavelmente para alimentar o circuito digital principal, capacitor de 220 microfarads por 50 volts, 220 microfarads, essa coisa consome pra caramba, enfim. Tá aqui um diodo simples, muito provavelmente para alimentar para a parte de alta tensão. E aqui tem uns capacitorzinhos da Matsushita de 110 micro por 150 volts. E imagino então que a tensão de alimentação seja em torno de 100, no máximo 100 volts, para que a tensão de pico não chegue muito próxima disso. E tem um capacitorzinho de 5 micro por 350 volts aqui também, muito provavelmente. Não sei ao certo qual a razão de ter 3 capacitores de filtro. Talvez algum detalhe aí. Tem um componentezinho aqui é um aqui um transistorzinho 2SD91 que eu havia comentado. Curioso que eu estou olhando, estou tentando detectar qual é a marca dele. E vamos ver aqui, é um... Sério? Começa com a letra S. Sanken. Famosa. Sanken. Tá? Famosa marca japonesa. Desapareceu, foi incorporada por alguém aí, acho que nos anos 80, sei lá. Aí tá aqui, tem um outro curioso, um componente bastante curioso aqui. Não sei se é um diodo SH1. Não sei se é um diodo, um componente pretinho aqui, muito curioso. E os resistores de carvão aqui, evidentemente, para... Carvão não, de fio, mas o resistor de potência aqui, muito provavelmente para limitação de corrente e tal. E aqui está aqui o transformadorzinho, como eu havia comentado mais uma vez, eu vou dar uma... Aqui, está aqui o transformadorzinho, cuja metade, muito curioso, só a metade é do núcleo de ferro, a outra metade não existe, aqui é o final da caixa dele. Aqui, conector 1, conector 2. Agora, desmontando dá para ver bem. Esse é um conector de fonte de alimentação, na realidade ele desconecta a fonte de alimentação. Esse aqui é o conector que vai para o teclado. Então na realidade, todo conector de teclado. De novo, montagem absolutamente fantástica do bichinho. Isso aí, espero que vocês tenham gostado da viagem no tempo das calculadoras com a Casio AS1. É isso aí, até a próxima.